Bora então, galera, agora falar sobre um tema que pode cair no Enem agora, que é incentivo à participação do jovem na democracia. Já pensou se esse é o tema do Enem? Caraca, tá chegando da nossa prova e hoje é o nosso segundo dia do desafio Enem 13D. Durante 13 dias, caraca, eu vou estar aqui falando com você sobre temas que podem cair na redação do Enem. Hoje é o nosso segundo dia e a gente vai falar sobre a participação do jovem na política. Quem acha que esse tema pode cair no Enem esse ano, comenta eu! Então vamos agora começar a falar dele, porque a gente tem muita coisa aqui para trabalhar. Eu tenho certeza que depois dessa aula você vai estar preparada para fazer uma redação linda, nota 1000 na redação do Enem sobre participação do jovem na democracia. Para começar, galera, a gente tem que entender uma coisa, tá? Esse tema, o que eu vou usar nessa redação? Vamos lá. O que eu vou falar nessa redação aqui? Eu vou começar dizendo que existe uma lei que garante a todos nós o direito à cidadania. E essa lei se chama o quê? Constituição. A melhor forma de você começar a redação do Enem é citando a Constituição Federal, porque ela tem tudo a ver com democracia. Beleza? Todo mundo aqui já sabe, né? Quem aqui já usa a Constituição para fazer suas redações? Comenta aí, eu. Só que não adianta você falar da Constituição, você tem que saber o que ela diz lá dentro. Não sei se você já leu a Constituição, mas eu já li. E eu criei um macete para você começar a citar essas paradas. Eu vou te mostrar aqui que macete é esse, tá? Você pode usar um recurso, um macete, que se chama Socidivaplu. Presta atenção, porque isso aqui serve para vários temas. Na hora que você estiver na sua introdução falando sobre política, sobre jovem democracia, você pode muito bem falar sobre o Socidivaplu. É um recurso de memória. A gente chama de recurso mnemônico. Presta muita atenção, porque ele é muito bom, Se liga. O que significa o Socidivaplu? São 5 direitos, na verdade, 5 fundamentos da Constituição Federal que se encaixam em vários temas. Vou te mostrar agora cada um deles aqui agora, tá? Cada um deles aqui agora. O só, que significa... o Paulo Lemes, em pleno momento de política, ensinando a estudar. Muito bom, Paulo. Tamo junto. Obrigado pelo comentário. O que significa o Socidivaplu? Olha pra cá. O só significa soberania. Profinho, o que é soberania? O Brasil, ele é soberano. Quer dizer que nenhuma outra potência mundial pode dar ordens ao Brasil. Quem entendeu soberania, comenta entendi. Comenta assim, só ok, entendi? Comenta só ok, se você entendeu. O si é o cidadania, que significa dizer que todos nós temos o direito e temos o dever de participar da vida política do Brasil. Cidadania. Temos direito a ser cidadãos, beleza? Então, Andréia botou só ok. Se você entendeu o si, coloca si ok. Show? O que é o di? O di é o dignidade. Todos nós temos o direito de ter uma vida digna. Beleza? De sermos tratados com dignidade, de sermos tratados de forma justa, temos uma vida honrada, sermos tratados com respeito, ok? Então, se você entendeu o di, coloca di, ok. E o VAR? O que é o VAR? Não é VAR, não. O VAR. O VAR significa valores do trabalho. Valores do trabalho. O que é isso? Significa dizer que todos nós, brasileiros, temos o direito de trabalhar. E temos o direito de ter renda. E a questão do trabalho é muito mais do que apenas renda. Trabalho é uma forma de você ter dignidade, de você ter uma participação na sociedade. E o PLU, se você entendeu o VAR, comenta VAR, ok. E o PLU significa o quê? Profinho! Pluralismo político. O que significa o plural? Uma coisa plural. O que significa pluralismo político? Significa dizer que eu tenho o direito de
defender qualquer partido que eu queira, porque eu sou pluralista, eu tenho pluralismo político. E eu, inclusive, tenho também o direito de não ter partido e de não gostar de partido nenhum, de ser apolítico. Entendeu? Então, se você entendeu o plu, comenta plu, ok. Sóci diva plu se encaixa em vários temas de redação. Só que para esse tema, que é incentivo à participação do jovem na democracia, um deles vai se encaixar melhor do que os outros. E eu pergunto para você, qual deles se encaixa melhor no tema da democracia? O só, o si, o di, o vá ou plu? O pluralismo político se encaixa muito bem. Só que no caso do jovem participando da política ativamente, se encaixa muito bem o si, do cidadania. E é esse direito que eu vou começar a minha redação. E agora imagina você, agora na prova do Enem, que está faltando muito pouco tempo, você chegando lá no dia da prova do Enem e colocando lá assim: a Constituição Federal assegura a todos o direito à cidadania. O teu corretor vai olhar e vai dizer assim: que isso, muito top! Essa pessoa sabe o que ela está dizendo. Então eu vou te mostrar como que eu faço para citar a Constituição na minha introdução do first, no primeiro parágrafo. Gostou do inglês, né? Eu começo a minha redação sobre a participação do jovem desse jeitinho aqui, ó. Em outubro de 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes. Deixa eu sair da frente aqui, ó. Aqui, ó. Olha só que tecnologia! Eu começo assim. Em outubro de 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil. 2 pontos, a Constituição Cidadã, cujo conteúdo assegura o quê? A cidadania a todos. E aí eu te pergunto uma coisa. Será que o jovem, ele está preocupado com a cidadania? Será que a população jovem, ela tem o interesse de participar da vida política? A gente viu aí um movimento de jovens criticando a política, apoiando a política, indo votar, falando sobre os candidatos que estavam lá na eleição. E, na verdade, isso é uma coisa recente, porque até pouco tempo o jovem não ligava muito para a política. Então você pode dizer que muitos jovens são indiferentes à vida política e à democracia do Brasil. Beleza? Então comecei minha redação bem. Tô bonito começando a minha redação do Enem. Tá faltando muito pouco tempo para nossa prova. Ah, molequinho! E agora, muita gente se pergunta assim: beleza, profinho, já sei começar a redação, mas agora como que eu argumento? How can I argumentate? Cara, que gostou de inglês. Que inglês é esse? Se liga, como é que eu faço então para argumentar? Como que eu crio? Muita gente pergunta assim aqui na internet para mim: Profim, como é que eu crio os meus argumentos? E aí eu olho para você no fundo do seu olho e falo assim: não, lindo, você não cria nada. Argumentos você escolhe. Lá na competência 3 da redação do Enem, que fala sobre argumentação, diz que você, na verdade, não cria. Você seleciona, organiza e interpreta. Lá na competência 3, se você já leu as competências, diz assim: selecionar, interpretar, analisar fatos, opiniões e argumentos. Ou seja, você não cria argumentos, você escolhe argumentos que já existem ao longo da sua vida, ao longo da sua vivência. E eu criei também um macete para você conseguir não criar os argumentos, mas conseguir selecionar o melhor argumento. E eu vou te mostrar agora que macete é esse, profinho. É o macete do demo aí. O que é o demo? Tá repreendido, o demo bate na madeira. O demo é coisa ruim. O demo é a causa dos nossos problemas. Me empolguei. O demo é um recurso de memória para eu entender problemas que estão acontecendo no Brasil. Então, se eu falo assim: por que o jovem não curte muito política? Por que o jovem, por muitos anos, se absteve de votar? Por que o jovem não está nem aí para a vida e para o progresso do Brasil? A gente tem que agora, dentro do macete do demo aí, fazer a interpretação. O que significa o demo aí? Ó, deixa eu ficar aqui embaixo. O demo aí significa o seguinte: o D, desigualdade, o E, egoísmo, o M, maldade humana, o O, omissão do Estado, o A, antigos pensamentos e o I, invisibilidade. Você agora vai escolher
o melhor argumento para colocar na tua redação. Na verdade, tem que escolher 2, tá? Quais são os 2 argumentos que eu vou colocar nessa redação? Eu vou dizer que o jovem, ele não liga para a política porque ele não tem dinheiro. Só quem tem dinheiro que liga para a política e quem não tem não liga. Não é um caso isso aqui. Eu acredito que, independentemente do potencial econômico, a questão política, por exemplo, a pessoa pode não ter dinheiro nenhum, mas ela vota, ela vai lá participar da cidadania dela. Então, desigualdade, para mim, na minha opinião, não é o grande problema da falta de participação do jovem na política. O egoísmo talvez seja, porque muitos jovens só pensam em si mesmos, só pensam em passar no Enem, ter o trabalho dele, não estão nem aí para o Brasil. Mal sabem que o Brasil impacta na vida dele. Então, egoísmo talvez seja um argumento. Então, já vou lá e já encontro, já pego o egoísmo e coloco para ser o meu argumento na redação. Maldade humana também, não vou votar porque eu sou cruel. Não tem nada a ver. Omissão do Estado, pode ser, porque por muitos anos a gente viu que não é interessante para muitos políticos que o jovem participe da política. Para muitos políticos, não posso generalizar, tá? Mas para muitos políticos, é interessante que o jovem não vote, porque o jovem é uma população crítica. O jovem, quando ele vota, ele se preocupa mesmo em entender a vida do político, entender as propostas. Então, para muitos candidatos, para muitos políticos, não é interessante para o jovem votar. Então, por isso que o Estado se omite e não faz a parte dele. Pronto. Já vou colocar, então, o egoísmo e a omissão do Estado vão ser os meus 2 argumentos. Você entendeu como é que eu uso o demo aí? Se você entendeu essa estratégia, bota aí nos comentários assim: entendi, profil, muito bom, muito show. Beleza, então, você entendeu? Agora a gente já escolheu os 2 argumentos dessa redação. O argumento 1 vai ser o egoísmo, e aí eu vou dizer o seguinte na minha argumentação: vou dizer que o egoísmo do jovem impede, o egoísmo do jovem o impede de participar da política. Entendeu? Show de bola.Esse vai ser meu argumento de número 1, combinado? E o argumento de número 2 vai ser a questão da maldade humana. Da maldade humana, não, da omissão do Estado. Beleza, aí vai perguntar para mim assim, deixa eu te mostrar só uma coisa aqui. Lá em março de 2022, não sei se você lembra, mas o TSE estava muito chateado com o jovem. O que o TSE estava chateado? Porque o jovem não estava querendo tirar o título dele. O TSE estava boladão, porque ele estava vendo que a população jovem não estava muito preocupada com votar. E aí saiu essa matéria aqui, no G1. Com baixa adesão, o TSE mobiliza redes para estimular votos dos jovens nas eleições. Ou seja, no iniciozinho do ano, março de 2022, tinha pouquíssima adesão do jovem para tirar o título. Aí teve essa campanha do TSE junto com o MEC, até o INEP entrou nessa jogada. Por isso que eu estou falando que... Porque foi uma campanha que aconteceu no primeiro semestre. E geralmente as coisas que acontecem no primeiro semestre motivam o tema da redação. E aí agora o TSE comemora, aqui essa notícia que tem alguns dias depois da eleição, né? TSE comemora a marca histórica de jovens eleitores nas eleições de 2022. Pronto, ou seja, a gente conseguiu colocar uma campanha em prática e mobilizar a população jovem. Inclusive o MEC, o Ministério da Educação, entrou nessa mobilização. Justamente por isso que é esse tema muito importante para cair no Enem. E a gente pode estar agora aqui falando do tema da redação. Já pensou se a gente está falando do tema da redação? Vai ser lindo! Tchugu, 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 tchugu. Beleza? Show! Tá entendendo ou não? Bota aí nos comentários se você está entendendo. Então, o meu argumento 1 vai ser esse, e o argumento 2 vai ser omissão do Estado. Porque esse movimento do TSE é um movimento muito recente. Historicamente, a gente vê que o poder público ele não liga muito para a participação do jovem porque não é interessante para ele. Agora é que começou a mudar. Então, meu argumento 2, não é interessante para alguns governantes que os jovens participem da democracia. Beleza? Então, esses vão ser meus 2 argumentos. A pergunta que você vai me fazer agora é, profinho, how can I desenvolver isso? Caraca, eu gosto do inglês. Tá? Tu gosta do meu inglês? Do meu inglês britânico? Péssimo. Olha, é muito mais fácil tirar 1000 do que falar inglês, eu acho. Muito mais fácil tirar 1000 na redação do que falar
uma frase no inglês. Ó, o meu primeiro argumento vai ser sobre a questão do egoísmo do jovem e vou mostrar um caso, vou trazer um caso da minha redação que exemplifica a participação do jovem. Ó, em 2011 para 2012, teve uma ditadura que se estendia por muito tempo lá no mundo árabe, lá na Tunísia. E um jovem, ele ficou indignado com a situação política da Tunísia e indignado com a situação que ele estava vivendo. E essa indignação fez com que ele tivesse tomado uma atitude extrema. Ele chegou na porta do parlamento e ateou fogo no próprio corpo. Uma atitude extremista, motivada pela angústia dele. E ele queria ver o mundo mudar, a política mudar. E o nome desse rapaz é Mohamed Bouazizi. E aqui está ele no hospital com 99% do corpo queimado. E dias depois ele veio a óbito, mostrando que a situação política ela pode levar a pessoa a cometer situações extremas. E ele só cometeu essa atitude porque ele pensou no coletivo, ele pensou nele, claro, porque ele estava vivendo uma vida muito, muito ruim. Ele era um jovem que vendia frutas e ele tinha que pagar impostos, propina para o Estado, então ele ficou indignado e ele pensou também na coletividade. Essa atitude dele foi uma atitude extrema, mas uma atitude que pensa na coletividade. E eu te pergunto, será que o jovem está pensando na coletividade? Então você vai trazer esse caso do Mohamed Bouazizi e você vai dizer que muitos jovens, diferentemente do Bouazizi, não estão pensando na coletividade. É claro que essa atitude ela teve consequências. E qual foi uma das consequências dessa atitude? Ela gerou a Primavera Árabe, que foi um movimento contra o ditador Ben Ali lá no mundo árabe, lá na Tunísia. Então, esse primeiro argumento, que é sobre a questão do egoísmo, eu posso usar o exemplo do Mohamed Bouazizi. Ele não foi egoísta, entendeu? Eu vou usar como contraponto. E vou dizer que a população brasileira ela não consegue praticar essa atitude de pensar no coletivo, assim como Mohamed Bouazizi pensou na época do Primavera Árabe. Esse vai ser, então, o meu desenvolvimento 1. Show? Como que eu faço, Profim, para colocar isso em prática? Eu vou te falar uma coisa, eu fiz essa redação completa. Na verdade, eu fiz 14 redações sobre vários temas. E eu falei aqui sobre acertar o tema, mas se a gente não acertar o tema, não tem problema. Porque você tem que saber escrever sobre qualquer tema. E eu vou te contar uma coisa, eu criei 3 modelos prontos para qualquer tema e criei o fórmula dos 3 modelos. Se você está vendo esse vídeo aqui agora e está com medo da redação do Enem, saiba que existem 3 modelos que eu desenvolvi e que se encaixam para qualquer tema. Quais são esses 3 modelos? Um modelo para minorias, grupos específicos que são afetados. O segundo modelo é para coletividade, no caso desse tema de hoje. E o terceiro modelo é para o meio ambiente. Por isso que o nome do curso se chama Fórmula dos 3 Modelos. Profinho, dá para ver esse curso ainda antes do Enem, sabendo que falta muito, muito pouco? Dá sim. Dá para você ver assim, bem tranquilo. Tem aqui, inclusive, uma menina que mandou uma mensagem para mim ontem, que ela falou assim, ó, Profinho, consegui tirar 960 na redação usando o seu modelo. E teve uma outra menina que mandou essa mensagem aqui também, que ela falou assim, tô amando, além de modelos em si, tem vários vídeos com exemplos, o que prova que eles realmente funcionam para qualquer tema. Com certeza, nessa reta final, o Fórmula é a melhor opção para quem quer segurança, agilidade e garantir uma nota excelente. Estou muito satisfeito com as aulas e com todo o material. Muito lindo! Se você está vendo esse vídeo, se você quer ter segurança, entra no Fórmula dos 3 Modelos, porque você consegue ver tudo em um único dia e já evoluir a nota da redação e conseguir sim tirar os seus 900 mais na tua redação. Como é que funciona o Fórmula, Profinho? Basicamente, eu vou te mostrar aqui um exemplo de um parágrafo pronto no Fórmula, tá? Esse aqui é um exemplo do desenvolvimento que eu ensino no Fórmula dos 3 Modelos. Basta você trocar duas frases, tá vendo? Você troca a primeira frase e troca a última frase e o teu parágrafo ele fica aplicado para o tema. Então é muito tranquilo de você desenvolver. Quem quiser entrar no Fórmula hoje, link da bio, tem lá o link para você se inscrever. Fechou? Ó, e se você quiser ver a primeira aula gratuita, me manda a palavra fórmula no direct,
que eu te mando a primeira aula gratuita para tu entender o método. Beleza? O argumento 2, ele é sobre a omissão estatal. A omissão estatal, o que eu vou escrever? Eu vou dizer que para muitos políticos não é interessante que os jovens participem da democracia. Show? E como que eu coloco isso em prática? O que eu uso como exemplo? Eu vou usar um repertório que eu gosto muito de usar, que é esse carinha aqui. Sabe quem? Sabe quem? Quem que é esse cara aqui? Ele se chama Norberto Bobbio, brabo. Ele é um filósofo italiano, muito bom de usar em redações que falem sobre omissão do Estado. Quem aqui já fez redação e já criticou o Estado nessa redação, comenta eu! E aí o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o Norberto Bobbio, ele escreveu um livro chamado Dicionário de Política. Ele escreveu um dicionário de política que fala sobre vários termos da política, inclusive falou sobre democracia, cidadania também. E basicamente, o que o Norberto Bobbio diz? O Norberto Bobbio fala que não adianta... Deixa eu ver, cadê o negócio? Aqui, achei. Ele diz que não adianta a gente ter uma Constituição que garanta o direito à democracia e à cidadania, só que na prática o jovem não tem acesso a ela, não tem acesso a esse direito na prática. Ou seja, basicamente, não adianta a gente ter numa lei um direito que fale sobre a situação ali e na prática a população não vivenciar. Então o Estado, ele tem que fazer essa ponte entre o direito que está na teoria e o jovem que está na prática. Cabe ao Estado fazer essa ponte. E o Norberto Bobbio diz que o Estado, ele muitas vezes não faz essa ponte porque ele não quer fazer. E aí que entra a omissão do Estado. Você entendeu? É muito simples a ideia do Norberto Bobbio. Quem entendeu, comenta aí. Entendi, profinho. Comenta aí que eu quero ver se você entendeu essa ideia do Norberto Bobbio. É muito tranquilo. Então, basicamente, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que essa ideia do Norberto Bobbio, ela, infelizmente, ela é uma utopia. Utopia. O que é uma utopia? É um sonho, é uma realidade que ainda não existe na prática no Brasil. E eu vou te dar uma frase argumentativa pronta que você consegue encaixar para falar sobre essa utopia. Vê se você consegue aplicar essa frase aí, usando a ideia do Norberto Bobbio. Tu conhece o Norberto Bobbio? Fala aí sim ou não. A frase argumentativa é a frase número 27. Eu tenho uma lista de 32 frases argumentativas. E é basicamente assim a frase. Você pega no lugar do X, você completa o nome do cara que criou essa ideia. Então vai ser assim, ó. A ideologia X, a ideologia X, embora seja ideal para a sociedade brasileira, se mostra uma utopia. No lugar do X, você coloca ou o nome do cara que criou, ou então o nome da própria ideologia. Aqui eu posso colocar, então, no lugar do X, eu posso colocar o nome do autor que criou essa ideia. E como é que vai ficar, então? Vai ficar assim, ó. A ideologia de Bobbio, tá vendo? Embora seja o ideal para a sociedade brasileira, se mostra uma utopia. Muito fácil de você aplicar essa frase argumentativa pronta. Profinho, quero essa lista de 32 frases argumentativas. Quem quer essa lista, comenta aí, bota no chat assim, eu quero, profinho. Lá no Fórmula dos 3 modelos, a gente tem os materiais em PDF bônus, tá? Dentre esses materiais bônus, tem as palavras com juízo de valor, 15 detalhamentos, e tem 32 frases argumentativas prontas e 50 agentes de intervenção prontos. E questões do Enem sobre obesidade, tá? Então, essa lista, para quem está no Fórmula, já está liberada. Assim que você entra no Fórmula, você já consegue ter acesso, baixar esse material aí. Entendeu? Então, é bem tranquilo de você aplicar essas 32 frases argumentativas. Ó, o Fórmula é esse curso aqui, você consegue ver a primeira aula gratuita. Me manda um direct com a palavra Fórmula para tu ver, e ele tá 10 de 11,70 ou então R$117 à vista para você conseguir tirar um notão, ter segurança na prova e fazer tua redação salvar o teu ano de 2022 fazendo uma redação bonita, independentemente do tema. Eu tenho convicção disso. E mesmo se você tiver dificuldade em um ponto específico, para o fim tem dificuldade em argumentar.
Você consegue aplicar os desenvolvimentos do Fórmula e consegue evoluir na tua argumentação, consegue entrar a argumentação na tua cabeça como nunca entrou a argumentação na tua cabeça antes. Confia, porque as técnicas do Fórmula são inovadoras. Você não vai ver isso em outro lugar, em outro curso, porque são inovadoras mesmo. Ó, amanhã, galera, é o nosso terceiro dia e eu vou falar sobre o quê? Idosos, garantia de inclusão do idoso no Brasil. Muito importante, porque a gente está no momento pós-pandemia. E a população idosa sofreu muito na pandemia por conta da falta de manejo com aparelhos digitais. Então, tem muito tempo também que não cai nada sobre idoso na redação do Enem. Então, amanhã a gente vai falar sobre garantia da inclusão digital. Quem é que vai estar aqui amanhã no nosso terceiro dia do desafio Enem 13D? É um desafio, tem que estar todo dia, tá? Para fim, então amanhã eu vou estar contigo, mas como é que eu faço para concluir essa redação? O que eu posso usar na proposta de intervenção? Eu posso falar sobre as escolas. Por quê? Cara, onde que o jovem está? Deveria, pelo menos. O jovem está na escola, ou ele passou pela escola, ele tem que passar pela escola. Então, na minha concepção, a escola ela pode ser um lugar para o jovem aprender a exigir seus direitos de cidadão. Ok? Então, a escola, em parceria com a família, em parceria com o poder público, deve estimular o jovem a buscar melhorias e buscar reivindicar a sua cidadania por meio de projetos, de aulas, de palestras, de tudo que o jovem tem que ter para conseguir tirar um proveito desse direito, né, que muita gente não usa, que é a cidadania. Show? Galera, foi muito lindo estar aqui com vocês hoje. Olha, então eu fecho o dia de hoje muito feliz. Amanhã a gente vai estar de novo aqui falando sobre o dia 3, sobre idosos. Então eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você a clarear a tua mente com relação à cidadania. E amanhã a gente vai falar sobre o nosso terceiro tema, nosso terceiro dia. E quem quiser se inscrever no Fórmula dos 3 modelos, me manda um direct agora com a palavra Fórmula, tá bom? Um beijo e a gente se encontra amanhã. Muito lindo! Tchau, tchau, tchau. Valeu, beijo!